Pronto. Gostaria de gravar esse vídeo aqui rapidamente para tratar de um assunto que nós ouvimos muito falar entre católico e protestante, né, que é a questão de imagem de escultura, idolatria, reza, procissão, etc. e demais. Eu estava ali trabalhando, estou até tudo malamanhado aqui, e daqui a pouco eu vou trabalhar, mas mesmo sem tempo eu parei aqui o que eu estava fazendo para poder gravar esse vídeo aqui rapidamente e trazer algumas informações que você com certeza vai gostar. E ao término do vídeo, talvez você tenha uma outra posição, você tenha uma nova visão com relação a essa questão que diz respeito ao mundo da idolatria ou coisas semelhantes aí, como você queira definir. Se você fala para um católico que ele está errado em construir imagem de escultura, etc., a primeira coisa que vai sair da mente dele, que vai chegar na boca dele para você, são as seguintes questões. Mas a imagem de escultura é semelhante a uma fotografia que você tem. Então, não é pecado, não é idolatria, não tem erro nenhum nisso. Só que a gente sabe que isso aí é uma ilusão, isso aí é uma válvula de escape que o romanismo implantou na mente dos católicos, mas se eles pararem um pouquinho para observar, vai ver que existe uma diferença gritante entre uma fotografia de um ente querido que morreu, alguma coisa desse tipo, e uma imagem de escultura católica, até porque você nunca viu, jamais viu uma procissão da Igreja Católica com a foto de alguém, certo? A foto e eles carregando em procissão, rezando aquela pessoa, muito menos você que é católico, jamais pegou uma foto que tinha na sua parede, saiu pela rua em procissão, ou fez promessas àquela foto, ou conversou com aquela foto, rezou olhando para aquela imagem ali daquela fotografia. O que é diferente das imagens de escultura, em que se faz promessa, em que se faz procissão, em que se faz reza, se coloca na cabeça e sai pelas ruas em procissão. Então existe uma infinidade de diferença entre uma fotografia e uma imagem de escultura da Igreja Católica, certo? Ninguém jamais, eu tenho certeza que você, mesmo como católico, você deve ter foto de alguém que já morreu, mas eu tenho certeza que você nunca se prostrou diante dela, nunca fez promessa a ela, nem nunca conversou com ela através de reza, certo? Aí, pulando essa etapa, o católico ele pode dizer a você, mas não tem pecado nenhum, não tem problema, porque Deus também mandou Moisés construir a serpente, construir a arca com querubins em cima, que era imagem de escultura, e por conta disso a gente não peca. Mas você que é católico, você que é evangélico, sem dificuldade até de explicar acerca desse assunto para um católico, quando ele toca nessa tecla, você precisa entender o seguinte, que na Bíblia existem dois tipos de leis ou de ordenanças, certo? A ordenança ou a lei coletiva e aquilo que Deus determina de forma individual para um ser humano, certo? Você não pode pegar a lei de Deus individual que ele falou para uma pessoa exclusiva, para aquela pessoa fazer, e você dizer assim, eu vou fazer porque Deus mandou fulano fazer, então eu posso fazer também. Negativo, certo? Nós estamos debaixo de uma lei coletiva. Me dê um exemplo de lei coletiva. Os mandamentos, por exemplo. Entre os mandamentos de Deus está escrito, não matarás. Mas Deus chega para algumas pessoas de forma individual e diga, mate, certo? Aí será que eu vou poder sair matando gente aí, eu matar quem eu não for com a cara? Porque Deus disse a Davi, por exemplo, mate, vai e mate. Será que eu vou ter isso como justificativa para tirar a vida do meu próximo? Certo? Vou tirar a vida do meu próximo. Não, mas Deus não mandou Davi matar, então eu também posso matar. Negativo, você está debaixo da lei coletiva. Ou seja, aquela lei que serve para todo mundo. Não matarás, não adulterarás e segue-se por diante. Certo? E no que diz respeito à imagem de escultura, não existe mandamento de Deus mandando o povo fazer. A ordem de Deus para o povo era de não fazer, certo? Era de não se prostrar diante dela, era de não carregar em procissão, era de não fazer reza a ela e sexos demais, certo? Que é uma forma de adoração. A questão de imagem de escultura, se você observar na Bíblia, para o povo não, ninguém pode fazer. Mas Deus falou de forma individual, certo? Para Moisés, para que ele fizesse. Então, o que Deus determinou para Moisés fazer é para Moisés fazer. O que ele determinou para mim é para eu fazer. Então, você precisa ter essa diferença, certo? Se você quiser dizer para mim, quiser argumentar para mim que pode fazer imagem de escultura porque Moisés fez, então você também vai ser obrigado a dizer que pode matar porque Deus também mandou Davi matar, certo? Então, uma coisa
a gente tem que distinguir da outra, certo? A ordem de Deus coletiva e a ordem individual. Nós estamos diante ou debaixo de uma ordenança de Deus de forma coletiva, ou seja, que serve para todo mundo. Então, cuidado para não desobedecer a Deus achando que vai ser justificado porque Deus mandou uma pessoa de forma exclusiva fazer, certo? Um outro detalhe é o seguinte, é que o pessoal venerou tanto, enalteceu tanto aquela imagem de escultura que Moisés fez, aquela serpente, que inclusive era uma representação, né, da pessoa de Cristo, que Deus mandou destruir ela, certo? Mandou destruir. Então observe que a serpente simbolizava Cristo, mas nem por isso Deus poupou quando o povo começou a ter aquele objeto como algo especial, como você que é católico tem como algo especial uma imagem de escultura, ao colocar ela nas costas, a subir morro, descer morro, se sacrificar por aquilo dali, fazer promessa, voltar depois de anos, etc., fazer diversos sacrifícios acerca daquilo dali, certo? Aí sim, mas até aqui não me convenceu. Qual é o erro que eu estou cometendo em ter uma imagem de escultura e sexos demais, fazer promessa a ela, rezar, procissão, etc. Vamos lá. Deus, Ele é Deus porque Ele tem atributos divinos que só Ele tem, nem Satanás tem, nem anjo tem, nem homem tem, ninguém tem, só Deus. Ele tem pelo menos 3 atributos divinos que eu poderia citar aqui. O primeiro é a onipresença, a onisciência e a onipotência, certo? Por que é que nós, que servimos a Deus, conversamos com Ele de forma coletiva? Ou seja, eu converso aqui, eu estou no Brasil, outro conversa lá no Japão, e Deus escuta todos ao mesmo tempo, certo? Deus escuta todos ao mesmo tempo. E está presente aqui, está presente lá ao mesmo tempo também, porque Ele é onipresente. Por que é que eu faço uma oração muitas vezes em silêncio? Somente fecho os olhos, não estou falando, mas estou orando ou rezando, como você queira, apenas aqui na mente. Por que é que eu faço isso? Porque eu acredito que Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele conhece nossos pensamentos, e não é apenas o meu, mas aquele que está na China, no Japão, nos Estados Unidos e os demais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que existem devotos católicos de um santo aqui no Brasil e outro lá na China. Ele reza lá e outro reza aqui. Ou seja, vocês estão abrindo a boca, vocês estão expressando de forma indireta na cara de Deus que a criatura tem os atributos da divindade, ou seja, de estar lá e estar aqui, de ouvir lá e ouvir aqui, de entender aqui e de entender lá. Isso aí é uma blasfêmia contra Deus, é dizer, Deus, não é só o Senhor que é Deus, não. Para eu dizer que um ser ele é divino, para eu ter alguém como meu Deus, eu não preciso simplesmente dizer, esse aqui é meu Deus, eu adoro Ele, aqui é o meu Deus. Não, através das minhas atitudes, através das minhas obras, eu reconheço a divindade daquele ser. Então, quando você, por exemplo, devoto de Santo Agostinho, digamos assim, e você reza ele aqui, e tem outro devoto em outro canto rezando também, vocês, em comum acordo, estão dizendo de forma indireta que Ele é o Deus de vocês e que tem os atributos de Deus, por isso que Ele é Deus, ou seja, a onisciência e a onipresença. Então isso é uma blasfêmia, isso é jogar na cara de Deus que a criatura tem o mesmo poder de Deus, certo? Então grave bem isso aí. Um outro detalhe que vocês pegam com relação a esta questão de fazer procissão, de rezar, de cantar a essas pessoas que já morreram é o seguinte, é que somente quem tenta entrar em contato com os mortos, conversando com os mortos, é os que praticam o espiritismo. E isso na Bíblia é expressamente condenado. Quando você fala com um morto, você está praticando uma ação, uma prática do espiritismo. Você está enveredando, você está se aprofundando numa série de pecados, e um deles que eu poderia destacar aqui e que chama muita atenção da gente é falar com os mortos, ou seja, espiritismo. E vocês pedem resposta, você pede para o morto conversar com Jesus, para Jesus mandar a resposta e tal. Então, isso se chama espiritismo, conversar com os mortos. Aí talvez você diga, mas os santos não estão mortos, os santos estão vivos. Mais vivo para Deus, minha filha, mais vivo para Deus, meu filho. Aí você diz, não, estão vivos, então vamos fazer o seguinte, o santo que você é devoto a ele, que já morreu, você tem uma imagem de escultura,
mas você diz que não está morto. Marque um dia aí e me convide para a gente tomar um chazinho lá na casa dele, conversar e trocar algumas ideias junto. Você não pode, você não tem condição de marcar um dia para conversar com Santo Agostinho, com fulano e tal, interagir, porque estão mortos, certo? Para Deus, todos estão vivos, obviamente, mas você é Deus, certo? Estava Moisés e Elias ali na transfiguração, Jesus, Pedro, etc. Aí alguém diz assim, mas Jesus não conversava com o morto? Sim, meu filho, mas Jesus é Deus. E para Deus todos estão vivos, certo? Porque Ele tem uma visão não apenas física e material como a nossa, mas espiritual também. Então para Ele todos estão vivos. Mas para a gente é conversar com o morto, certo? Se esse argumento aí você utilizar para tentar justificar essa prática espírita, você vai ter que obrigatoriamente passar a mão na cabeça dos espíritos e dizer, converse, meu filho, com os mortos, certo? Fale com eles, ainda que eles não interajam com vocês, mas converse com eles que não tem problema não tem pecado não, certo? Aí talvez você ainda não acredite em tudo isso que eu estou dizendo. Eu lanço um desafio a você. Procure na Bíblia qualquer texto, se você fizer isso, e mandar para mim, eu gravo outro vídeo dizendo que a prática católica no que diz respeito aos mortos, às imagens de escultura, é aprovada diante de Deus. Procure aí na sua Bíblia uma passagem, um texto bíblico em que mostra servos de Deus de verdade, cristãos de verdade, conversando com mortos, ou orando a Ele, ou pedindo a Ele, olha, já que tu tinha muita intimidade com Jesus quando tu estava vivo, tinha intimidade com Deus, então vai lá pedir por mim. Me mostre na Bíblia isso, você jamais vai encontrar uma reza dirigida a alguém que já morreu na Bíblia. Toda oração, toda reza na Bíblia, toda procissão na Bíblia que Deus aprovava era aquela que era dedicada exclusivamente a Ele. Aí talvez algum católico chegue para você e tente passar gato por lebre. E me dá um exemplo aí de um gato por lebre que um católico tenta passar, um católico instruído. Aquilo que que Timóteo ele fala em uma das suas cartas, dirigido a... Eu esqueci o nome dele agora, foi um servo de Deus que morreu, e Paulo ele escreve uma carta dirigida a Timóteo e diz assim, mais ou menos assim, que esperava em Deus, que Deus o colocasse em um bom lugar e tal. Os católicos dizem, tá vendo? Estava orando aqui a Deus, ó, acerca de um morto, estava falando com o morto. Negativo. Como é que a gente ora através de uma carta? Primeiramente, se você faz uma carta e envia para alguém, obviamente a pessoa que está lá do outro lado está viva, senão não vai poder ler. Então, a carta aos Timóteo, a Timóteo foi uma carta escrita por Paulo, dirigida a um vivo. Não foi dirigida ao morto, não, a qual ele estava se referindo, não. Ele simplesmente estava dizendo a Timóteo, Timóteo, eu gostaria que Deus, eu quero que Deus ele coloque num bom lugar, eu espero que Deus tenha colocado ele num bom lugar, certo? Ou seja, ele estava expressando para Timóteo o desejo do coração dele. E eu dizer para alguém, eu chegar para alguém e dizer, um colega meu, eu espero que Deus abençoe fulano. Isso aí não é uma oração a Deus, não estou me referindo, não estou falando com Deus, não estou falando com quem está diante de mim. Foi o que Paulo fez, certo? O único versículo que existe, que na verdade Paulo está conversando não com Deus acerca de um defunto, mas está falando com Timóteo, ou seja, com um vivo, é esse versículo aí. Tirou esse versículo, pulou essa etapa aí dessa tentativa de distorção, pode procurar aí na Bíblia à vontade. Você jamais vai encontrar um cristão verdadeiro fazendo o que um católico atual faz. O que é? É questão de procissão. Me mostre na Bíblia um apóstolo, um cristão em procissão a uma imagem de escultura como você faz. Jamais, porque eles só adoravam a Deus. Um outro detalhe aqui, para a gente poder encerrar aqui e fechar aqui com chave de ouro, é o seguinte. Eu pergunto a você, reflita agora e responda de forma imediata quando eu lhe perguntar. Embora talvez você tenha esquecido, você que é católico. Como é que você consegue adorar a Deus? Me diga pelo menos 3 formas, que é as 3 formas básicas da adoração, a forma de a gente adorar a Deus. Talvez você não se lembre, mas a primeira, através da reza ou a oração. Quando a gente dobra o joelho, ou se dobrar o joelho, quando a gente está orando, a gente está adorando a Deus. Quando a gente abre a boca para louvar, para cantar, a gente está adorando a Ele. Quando a gente faz um culto,
ou uma missa, ou uma procissão, a gente está adorando a Deus. Aquilo é uma forma de sacrificar, diferente da forma de sacrifício no Antigo Testamento. Aí eu pergunto, você que é católico, reza única e exclusivamente a Deus, ou você conversa com algum outro ser, com alguma outra pessoa que morreu? Certo? Você, mesmo que diga, não, eu não adoro não quem morreu, não adoro a pessoa a quem eu sou devoto, não. Mas quando você ora a Ele, você está usando algo que é exclusivo para Deus, que é a oração. Ou seja, a oração é um instrumento de se adorar a Deus. Você está pegando aquele instrumento e usando para a criatura, ao invés de só ao Criador. Está entendendo agora por que não existe reza na Bíblia direcionada a seu ninguém, a não ser a Deus? Por parte dos que são verdadeiramente cristãos ou foram. Você está entendendo agora por que é que não havia culto, nem missa, nem procissão nenhuma dirigida a qualquer outro ser ou qualquer outra criatura a não ser a Deus? Você está entendendo por que é que não existe louvor? Existem hinos e hinos e louvores e música direcionada a Maria, direcionada a cada santo. Você mesmo sabe que existe uma reza modelo para cada tipo de santo, certo? Mas na Bíblia ninguém que era de fato cristão jamais fez isso, porque isso aí são ferramentas, são instrumentos que só podem ser utilizados para Deus, certo? Fica aí a reflexão, talvez você não acredite, talvez você não queira aceitar tudo isso que eu lhe falei, mas uma coisa você vai sair daqui com toda a certeza do mundo, é que o que eu falei é um fato e você jamais vai ver na Bíblia um cristão carregando em procissão imagem alguma, fazendo culto algum, a não ser a Deus. Encerrei, eu pergunto a você, Maria era devota de quem? Seja devota do mesmo Deus de Maria. São Joaquim não sei das quantas, Aparecido do Norte era devota de quem? Todos eles eram devotos de Jesus. Siga o exemplo, seja devoto dele também. E ele fará grandes coisas na sua vida. Jesus tem um grande plano na sua vida. Talvez você diga, eu sei que eu estou no caminho da idolatria, um caminho errado, mas é o caminho dos meus pais, eu não deixo, porque eu fui nascido e criado nessa lei, vou morrer nessa lei. Mas lembre-se que Jesus disse assim, aquele que amar mais pai e mãe do que a mim não é digno de mim. Talvez você esteja amando mais esse caminho que você está do catolicismo romano, porque você ama seus pais, honra seus pais, só que você está honrando mais do que a Deus. E Jesus falou que quem faz isso não é digno dele. Então reflita, é tempo de dar meia volta, é tempo de buscar Jesus, é tempo de ter Ele como único, suficiente Salvador, adorar a Ele, só louvar a Ele, só engrandecer a Ele, só fazer culto a Ele. Eu pergunto a você, será que Jesus vai achar ruim? Será que Jesus vai ficar com raiva de você se tudo na sua vida for somente Ele? Fica para a sua reflexão aí, que Deus abençoe.